Olá, que bom ter a sua companhia nessa reflexão de hoje. Sabe, a gente vai mergulhar num material fascinante que pega uma exegese bíblica antiga e transforma num verdadeiro manual prático para o nosso dia a dia no trabalho. Em vez de simplesmente tentar fugir daquela exaustão corporativa e do peso das incertezas que todo mundo enfrenta, essa nossa análise propõe algo muito mais profundo. A ideia central aqui é entender como a providência divina opera ativamente nos momentos de maior escassez. É literalmente um guia para transformar desertos profissionais implacáveis em verdadeiros altares de propósito. E logo de cara a gente se depara com aquela pergunta que dói, né? Onde é que Deus está quando todos os nossos planos profissionais simplesmente desmoronam? Porque vamos ser sinceros, quando todo o esforço humano falha, quando vem uma demissão do nada, um projeto afunda ou o ambiente corporativo vira uma terra devastada, o sentimento de abandono é quase inevitável. É super natural que a ansiedade tome conta e a gente se pergunte para onde foi a providência. Mas o material que estamos analisando acolhe exatamente essa nossa angústia, mostrando que existe um propósito gigantesco operando escondido bem no meio desse caos absoluto. Entrando agora no conceito do deserto profissional. O nosso texto base nos convida a olhar para a vida de Jacó para entender a anatomia de uma crise de verdade. Imagina a cena, um homem fugindo do passado, sem nada no bolso, enfrentando um isolamento total no meio do nada, dormindo com a cabeça numa pedra. É o cenário clássico de alguém que perdeu completamente as rédeas da própria carreira e da própria vida. E o mais curioso é olhar para o próprio nome dele no hebraico original. Yaakov significa suplantador ou aquele que segura o calcanhar. Basicamente é a imagem perfeita de quem confia 100% no próprio esforço, criando estratégias e táticas o tempo todo para alcançar o sucesso a qualquer custo. Só que Jacó se viu num vácuo existencial, sem nenhuma das suas antigas artimanhas. É uma situação que espelha perfeitamente a gente tentando fazer acontecer na força do braço, com excesso de horas e networking agressivo, até bater aquele esgotamento mental e perceber que a autossuficiência parou de funcionar. Isso nos leva a um contraste que é simplesmente genial nesse estudo. De um lado, a gente tem o palácio. Sabe, o conforto, o sucesso que vem do nosso suor, a segurança daquele bônus no fim do ano, mas do outro lado, a pedra. A realidade dura, o isolamento, o deserto caótico de não saber como vai pagar as contas. E a lição espiritual definitiva aqui é chocante. A graça divina raramente promove grandes encontros no palácio das nossas ambições, onde o nosso ego está lá no alto. O encontro de verdade acontece na dureza da pedra, no chão frio da realidade, quando não resta mais nada além de depender de Deus. E é aí que entramos na teologia de Betel. Compreender o fundo do poço exige que a gente olhe para como essa intervenção divina acontece de verdade, a partir de um símbolo muito antigo. O material traz uma análise técnica fenomenal da palavra hebraica sulam. A gente costuma ler como escada, mas na verdade era mais como uma rampa monumental, tipo um zigurate lá da Mesopotâmia. No mundo antigo, os zigurates eram construídos pelos homens numa tentativa desesperada de alcançar os deuses com o próprio suor, o que é a cara de quem tenta escalar a montanha corporativa na força bruta, não é? Mas a visão de Jacó vira isso de cabeça para baixo. Não é o profissional exausto construindo uma torre de sucesso. É a graça divina que toma a iniciativa de descer até aquele deserto hostil. O ponto central de tudo isso, que o estudo aponta lá para o Novo Testamento, é que Yeshua, o Cristo, é essa verdadeira escada. Ele é a ponte contínua, uma obra que vem 100% de Deus, ligando os céus a uma crise financeira ou de carreira aqui na Terra. É uma ponte que não quebra. Mesmo quando os projetos falham feio, essa ligação continua firmemente estabelecida. O céu nunca está fechado para quem está no fundo do poço. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia, falando da onipresença no ambiente corporativo. É fascinante observar como um conceito teológico super clássico se transforma na ferramenta mais prática que existe para a gente sobreviver a um ambiente de incertezas. Sabe, é muito fácil cantar e louvar a providência quando os lucros estão lá em cima e a promoção sai. Mas a grande sacada é como a gente percebe a mão de Deus no ambiente de trabalho tóxico ou hostil. Descobrir e se ancorar na onipresença divina no meio daquela solidão corporativa ou com chefias abusivas é algo que muda completamente o jogo. A questão não é se a providência está lá, mas como a gente vai perceber que ela está lá. A chave que o texto nos dá é libertadora. Primeiro, a presença de Deus não depende da nossa percepção ou de estarmos com a emoção em dia. Essa onipresença funciona como uma âncora real contra a ansiedade da carreira. A graça divina continua ativamente em movimento, trabalhando a favor de quem está exausto, parado ou até dormindo espiritualmente por causa do estresse. O resultado disso? Aquele escritório que a gente via como um deserto árido vira de forma instantânea um santuário de cuidado invisível.
Tudo isso dá aquele clique maravilhoso nesta frase de Gênesis. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Esse é o verdadeiro despertar para qualquer um no meio de uma crise. É perceber no susto que aquele trabalho super exaustivo nunca esteve vazio de Deus. O Senhor já estava lá na dificuldade antes mesmo da dificuldade começar. A gente não precisa fugir para encontrar paz. A providência já mora debaixo desse caos todo. Isso nos leva à próxima etapa, a pedra transformada em altar. Porque veja bem, essa epifania toda exige uma resposta física, uma atitude que tira a revelação só do campo das emoções e transforma numa mudança de postura real diante do sofrimento. Pensa no ato de derramar o óleo, o shemen, sobre a coluna de pedra, a matsebar. Olha, azeite no meio do deserto era um recurso caríssimo, questão de sobrevivência absoluta. Pegar justamente aquela pedra dura que machucou, que causou insônia, e derramar algo tão valioso nela, significa consagrar o seu sofrimento. É sacrificar o nosso orgulho ferido, sabe? É decidir pegar aquela dificuldade e separar para um uso sagrado. A adoração de verdade, no meio da falta de recursos, exige esse sacrifício. E aqui a gente vê mapeada uma reconfiguração completa. Dá uma olhada nessa transição. De um lado, a realidade humana. Escassez, medo do dia de amanhã, fraqueza, a aspereza da pedra. Mas, com a intervenção divina, esses exatos mesmos elementos se transformam em gratidão, força, revelação e numa coluna sagrada. É uma virada de chave incrível. O que era um monumento do nosso fracasso profissional vira um altar inabalável de adoração. Bom, e como é que a gente converte tudo isso numa rotina de verdade? Entrando agora no nosso manual de aplicação diária. A fonte nos convida a transformar a experiência de Jacó em ações intencionais contra os desafios corporativos. São 4 passos práticos. Primeiro, reconheça a dureza da situação. Admita o deserto sem tentar colocar uma máscara de otimismo irreal. Segundo, olhe para a escada. Busque ativamente a presença de Cristo no meio da bagunça, sabendo que a graça já desceu para te encontrar. Terceiro, unja a sua pedra. Isso significa praticar a gratidão de propósito, mesmo com energia e grana limitadas. E o quarto passo, faça um voto de fidelidade, dedicando o seu futuro a Deus, não importa como as coisas estão hoje. Um detalhe muito forte sobre esse voto de fidelidade que o texto traz é a questão estrutural simbolizada pelos 10%, o dízimo, o máser. Prometer isso no meio do desespero absoluto não é tentar barganhar com Deus, de jeito nenhum. É o ato extremo de abrir mão do controle. É aceitar lá no fundo da alma que o seu sucesso no futuro não vai depender do seu próprio braço, mas da autoridade divina. É o antídoto perfeito contra aquela ansiedade terrível de querer controlar o próprio destino. E essa citação da nossa fonte resume perfeitamente a grande promessa de Betel. Diz assim: a pedra que hoje serve como um travesseiro duro de aflição, amanhã será a coluna do seu maior testemunho. Isso é genial! O sofrimento de hoje, aquela injustiça no trabalho ou a falta de grana não são um beco sem saída. Na verdade, são a matéria-prima exata que a Providência está usando para construir um memorial maravilhoso lá na frente. Para a gente encerrar essa reflexão de hoje, fica essa provocação na tela. Qual é a pedra na sua carreira que precisa ser ativamente consagrada e transformada num altar agora mesmo? Qual é aquele ambiente tóxico ou aquela frustração enorme que está só esperando para ser ungida com gratidão e reconhecida como uma verdadeira casa de Deus? A crise, pessoal, não é o túmulo da carreira, é o canteiro de obras de um novo altar. Muito obrigado por acompanhar essa análise conosco e que esse guia prático dê muita força e uma visão totalmente nova para enfrentar os desafios. Até a próxima!